Vamos ver mais algumas imagens só para a gente entender. Nessa tentativa, irmãos, de identificar ou de calcular a imagem da besta, até matemáticos que não creem na Bíblia, que muitas vezes são ateus, descobriram o número da besta, um número que aponta para a marca da besta, o pi. Né? Você já deve ter visto isso na sua aula de matemática. Olha que interessante, aqui eu estou usando só para trazer mais informação para você, como muitas vezes o número 666 pode surgir em lugares diferentes. E essa é até interessante. Quando a gente pega o pi, ele é um número completamente diferente dentro da matemática. Porém, a minha ideia aqui não é falar sobre os aspectos matemáticos, mas sim como ele revela a marca da besta, né? Revela o 666, né? Não que ela seja a marca da besta, mas para você ver como isso pode ser encontrado em vários lugares. Quando você pega os primeiros 144, e olha como esse número é significativo, Apocalipse aparece 144 também, né? Quando você pega os primeiros 144 números, a começar do número 3, e você começa a contar, você vai somar todos esses números. E qual é a soma dos primeiros 144 números? O número 666. Olha só como a tentativa de calcular o número da besta pode nos levar para diversas direções. Por isso que eu digo que você não pode olhar apenas para um aspecto. Calculei aqui, a Bíblia diz que quem tem sabedoria calcule o número da besta. Calculei e cheguei ao número 666. Pronto, o pi vai ser o número da besta. Então todas essas pessoas vão ser marcadas com o pi na testa ou na mão. É interessante que o pi, né, eu já levo no meu nome, porque ele parece a junção de dois T's. Thiago Tis, né? TT. Né? Mas piadas à parte, a questão aqui é, tá vendo? O pi pode ser a marca da besta. Né? Mas a questão é, quem vai impor o pi? Qual é a imagem que vai acompanhar? Significa que as pessoas que não tiverem o pi não vão poder comprar e vender? Né? Hoje a gente vê que o pi não é a marca da besta, embora ele seja um número matemático. Né? Então você começa a perceber, não basta apenas ter uma característica, você precisa ter todas as características bíblicas para poder realmente identificar e dizer, olha, isso pode ser a marca da besta, tá bom? Eu coloquei aqui vários, eu poderia citar tantos outros para vocês, tá? Daqui a pouco eu vou falar de alguns que eu nem botei aqui para não parecer piada, mas eu vou citar para vocês também, tá? Por exemplo, Nero César. Durante a época da Reforma, surgiu a ideia de que o Papa seria o anticristo. Então, quem estava saindo da Igreja Católica, você tinha ali vários reformadores, dentre eles talvez um ícone, que é Martinho Lutero, eles começam a olhar para os erros que existiam dentro da Igreja Católica e eles começam a dizer, tá vendo? A Igreja Católica é a grande Babilônia que se corrompeu, o Papa ele é o anticristo. E fazia até muito sentido pensar dessa forma, visto que eles conheciam os erros da Igreja Católica. Né? E a Igreja Católica com a Inquisição, matar pessoas, né, os seus inquisidores, torturando, você podia dizer, olha, é a marca da besta. Então, para tirar esse olhar da Igreja Católica, surge ali um católico com a interpretação, né? Uma interpretação, em primeiro lugar, preterista, dizendo que tudo que estava no Apocalipse não dizia respeito à Igreja Católica, mas era uma visão preterista, se cumpriu até o ano 70. E quando você olhava para a marca da besta ou o homem do pecado, essa marca da besta era Nero. Né? E aí ele trazia um cálculo com o nome Nero César. Qual que era o cálculo? Quando você pegava o nome Nero César, que era em latim, né, em letras romanas, você vê que transformando esse nome Nero César em algarismos hebraicos, você tinha ali um cálculo. Lembra que eu expliquei para vocês que os caracteres, eles representavam letras, mas também algarismos numéricos. Então, você tinha ali as letras e que davam um número 666, quando você somava 50, 200, os 6. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco sobre o VAV aqui, esse número 6. Então, grava esse algarismo, essa letra
hebraica, porque a gente vai falar daqui a pouco dela também, o 6. Mas quando você pegava o nome Nero César, lembrando que o hebraico é de trás para frente, né? Nero César, você, em hebraico, você podia encontrar o número 666. Então, para distrair e tirar aquele foco dizendo que a Igreja Católica era besta, o Papa era o anticristo, surgiu uma interpretação dentro do catolicismo voltada para uma interpretação preterista, dizendo que tudo já tinha se cumprindo até o ano 70 e que quando você olhava para Nero César, ele era a besta do Apocalipse e que no seu nome você encontrava o número 666. Então, as pessoas dizem, tá vendo? Nero era a besta do Apocalipse. E nos dias de João, e aqui entra o problema da gente não estudar, de só ouvir e ficar replicando o que os outros falam. Até hoje, isso tem causado muito estrago, porque as pessoas dizem, não, nos dias de João, quando João escreveu o Apocalipse, ele colocou o número 666, porque João estava querendo se referir a Nero, né? Só que existe ali dentro da história um desencontro, porque os dias de João, se eu não me engano, foram nos dias de Domiciano e não de Nero. Então, como é que João, se eu não me engano, né, acho que era nos dias de Domiciano, podia estar falando de Nero, que não era o imperador dos seus dias. Então, existem várias questões que as pessoas, por não estudar, acabam replicando uma informação errada e conduzindo muitas outras pessoas a errarem também. Tá? Inclusive aqui, a título de informação, eu vou falar para vocês, foi encontrado um dos pergaminhos onde o número não era 666, e sim era, em vez de ser 666, era 616. Eu até coloquei aqui uma imagem do pergaminho e como esse número estava trocado, tá bom? Porém, eu acredito que seja apenas um erro do copista, né? Do amanuense, do copista que estava escrevendo. Tá? Eu acredito, foi um único pergaminho dentre vários que apontam os 666. Até porque o número 6, como a gente viu na primeira aula, fala de um número de homem, aponta para o 6º dia da criação, e aponta para o dia em que as bestas foram criados, os animais da terra, e aponta para o dia que o homem foi criado. O número 1, ele não faz sentido quando a gente olha para esse número, pelo menos não quando a gente fala da simbologia por trás dele ligado ao homem. Tá? Então, o que você tinha aqui nesse nome Nero César, agora do latim traduzido para o hebraico? Você tinha, independente do 666 ou 616, você tinha uma soma que era um nome, Nero César. Tá? Nero César, nos dois números a conta final era a mesma, Nero César. Tá? Porém, como eu disse, existem alguns erros históricos nessa interpretação, tá? Que não batem com os dias de João. Porém, era tentativa de dizer que Nero foi a marca da besta e que o que estava no Apocalipse já se cumpriu, porém não poderia ser para a Igreja Católica. E aí entra uma questão de diversas interpretações que as pessoas têm hoje em dia. As pessoas não sabem de onde que elas estão buscando as fontes. Então você às vezes vai lá com um cunho futurista e você pega uma interpretação de um preterista. Né? Às vezes você vem de uma interpretação histórica, como é o adventismo, e você vai querer colocar isso dentro do futurismo, ou vice-versa, né? Essas misturas, sem saber qual foi a origem dessa interpretação e o que existia por trás desse cenário, desse pano de fundo que estava acontecendo. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Eu sempre digo, o importante não é você ficar olhando para a interpretação que os outros dão, é você ficar analisando se o que está sendo falado está alinhado com o todo da Bíblia, e não apenas com alguns trechinhos isolados, tá bom? Vamos lá, ó, outra marca. Agora, nós temos algo que está ligado ao alfabeto hebraico também, tá? Lembra que eu mostrei para vocês no nome Nero César, a letra Vav, sendo o número 6? Então, vou explicar para vocês agora. Quando a gente fala do livro de João, o livro de Revelação, né, o Apocalipse, ele foi escrito já em grego, o Novo Testamento está em grego, porém nós precisamos lembrar que João,
em si, ele era parte do povo israelita, né, que usava o alfabeto hebraico, o alfabeto aramaico. Então você vai ver que quando eles escrevem a revelação, olha, é número de um homem, o seu número é 666, o número 6 no alfabeto hebraico, nós temos ali o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet, o Rei, e o Vav é o número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Vav é o número 6. Ele serve para identificar duas letras, a letra V e a letra W. Então você tem ali o Vav, ele serve tanto como V como W. E quando você olha para Vav, 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 que é o número 6, ele também serve como WWW. Então muitas pessoas, na tentativa de calcular e de descobrir a marca da besta, chegaram a uma conclusão. Tá vendo? Se João escrevia em hebraico, a sua língua nativa era o hebraico, e ele diz que a marca da besta é 666, o sexto número do alfabeto hebraico é o Vav, então deve ser Vav, Vav, Vav. Ou, já que o Vav representa o V e o W, faz muito sentido nos nossos dias a gente dizer que é WWW. Então, tá vendo? A internet e o seu link, né, que é o link que conduz para diversos lugares, é um 666, é a marca da besta. Então aqui surgiu mais uma tentativa de calcular a marca da besta. A questão é, o www revela quem é a imagem da besta? Revela quem é a besta? Ele impede a gente de comprar e vender? Ele revela hoje quem é a besta, ou ele te conduz à adoração à besta? Ainda não. Então nós podemos até deduzir e deixar aqui uma porta aberta dizendo que a internet em si como um todo, ela pode sim fazer parte do sistema da besta nos últimos dias. Mas por si só, o www ainda não é a marca da besta, como a Bíblia declara. Né? Então o que eu quero mostrar para vocês hoje é justamente essa linha, tá bom? Agora nós vamos ter uma outra marca da besta que ela merece uma atenção da nossa parte, que é o Bismillah. O que é isso? Bismillah é uma palavra que vem do alfabeto árabe. Então, só para você entender, o povo de Israel usa o alfabeto hebraico, que é de origem semítica, né? O hebraico, o aramaico, futuramente o Novo Testamento escrito em grego, né? Mas a origem é o hebraico e o aramaico, enquanto existe o alfabeto também de origem semítica, mas o alfabeto árabe, que é usado hoje pelos muçulmanos. Inclusive, a Torá ela é escrito em hebraico, o Alcorão é escrito em árabe, né? Esse alfabeto árabe. Então, olha só que interessante. Quando você pega o Bismillah, o que é Bismillah? Bismillah, traduzido do Alcorão, é em nome de Allah. Allah, o Deus deles. Você vai encontrar esses sinais, esses caracteres árabes, né? Que é em formato como se fosse uma cruz, que aqui eles já botaram a espada, né? Como se fosse uma cruz, esse sinal aqui, e você tem esse caractere aqui, tá? Só que qual é a questão aqui? Quando você olha para essa imagem, você vai ver que em grego, que é como foi escrito o Novo Testamento, o Velho Testamento tem hebraico e alguns trechos em aramaico, o Novo Testamento em grego. No tempo em que o Apocalipse foi escrito, ainda não existia o islamismo, né? O próprio profeta Maomé ainda não havia nascido, a religião islâmica não havia surgido. Quando o Apocalipse foi escrito por João, ele vai usar esses sinais, que eram caracteres da linguagem grega. Então você tinha um X, você tinha esse sinal, esses 3 sinais que eram 666. Então olha só que interessante.
Quando João escreve o 666, ele tinha basicamente estes sinais em mente. Ó. 600 é em formato de um X. O 60 você tinha esse formato de um Ezinho, com uma perninha mais longa, né? A perninha mais longa. E você tinha o 6 como se fosse essa cobrinha ali, né? Esse caractere. Então, olha só. O 6, o 600, o 60 e o 6, tá? 666, tá? Você tinha esses 3 caracteres. Porém, anos mais tarde, você vai encontrar no Alcorão, quando ele vai ser composto, usando agora o alfabeto árabe, né? Lembra, o Apocalipse foi escrito em grego, o Alcorão em árabe, você vai encontrar caracteres muito semelhantes. Então, no grego, você tinha o X, você tinha esse Ezinho com uma perninha e essa cobrinha aqui. Lembrando que eu estou apenas identificando, não é esse o significado, né? Como sendo o 666, o 666, como eu mostrei aqui embaixo nessa tabela dos símbolos e dos valores que esses símbolos tinham no grego. Porém, esse mesmo símbolo ele aparecia onde? Lá no Bismillah, naquela frase do Alcorão onde você encontra o nome, em nome de Allah. Né? Na verdade, esses 3 símbolos você vai encontrar de maneira espalhada também quando você estuda outras frases do Alcorão, onde aparece o único Deus, não existe outro Deus, né, no caso, ou verdadeiro Deus. Você vai encontrar esses 3 caracteres que a gente tem no grego, você vai encontrar no nome de Allah também, ou nestas frases. Então, surgiu a tentativa de você calcular o número da besta, que também é o nome da besta. Né? O número da besta, que também é número de um homem, né? Mas é um nome. Então você tem, até na escatologia islâmica, vocês veem que eles também acreditam num anti-messias, um anticristo que virá, um Mahdi, se eu não me engano, e que ele terá uma marca sobre a testa. Eu até coloquei uma imagem de fundo aqui, uma marca sobre a testa, e que ele vai ser caolho, ele vai ser cego de um olho, se eu não me engano. Isso tá faz parte da escatologia islâmica, né? Só que a grande questão é, você percebeu que o 666 profetizado por João anos antes do Alcorão ter sido escrito, ele usa caracteres que vão aparecer agora no nome de Allah. Então, é como se fosse uma revelação para dizer que Allah é o Deus estranho, né, que os vossos pais não conheceram, isso se eu não me engano está lá em Daniel, né, que o chifre pequeno, quando ele se levantar, ele vai servir a um Deus estranho que os seus pais não conheceram. E aí a gente tem uma questão, né, que a gente sempre aborda. Abraão teve 2 filhos, de um lado Ismael, do outro lado Isaac. De Ismael vai vir os ismaelitas, os edomitas, que vem de Edom, da junção de Esaú também, né? Vai vir esses povos de descendência semítica, de descendência árabe, esses povos que vão acabar se tornando islâmicos, e da descendência de Isaac vem o povo hebreu, os israelitas, que servem a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então você vê que é como se o anticristo viesse dessa linhagem ismaelita, essa linhagem edomita, de Esaú, né? E que é como se ele viesse dessa linhagem e é como se ele servisse a esse Deus estranho, a Allah, que diz que Jesus não é o Filho de Deus, ele é um profeta menor que Maomé, que diz que os cristãos devem ser decapitados, inclusive o X ali você vê que o caractere é 2 espadas, né? Então, quando a gente olha para essa questão do Bismillah, são caracteres que
estão apontando no grego para o 666, mas no alfabeto árabe estão falando que Alá é Deus, né? Em nome de Alá. Ele é como se fosse o único Deus e não existe outro além de Alá. Ele é o verdadeiro Deus. Quando você olha essas frases, você vai encontrar caracteres que no grego apontam para o 666. Então, eles poderiam revelar o nome da besta? Poderiam. Porém, eles ainda não cumprem todas as especificações também, como por exemplo, essa marca ainda não tem sido posta sobre a mão e nem sobre a testa, né? E não tem impedido as pessoas de comprar e vender, embora elas estejam associadas à adoração. A gente vai ver que uma das características ela revela o número da besta, revela um nome, né? Aqui, no caso, está falando de Alá, o Deus estranho, e porém, ela está associada à adoração. Aqui também é como se você deixasse de adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó para adorar o Deus do Alcorão, um Deus estranho que os seus pais não conheceram. Porém, ele ainda não está atrelado à compra e venda, né? Não impede as pessoas de comprar e vender, e também não existe uma imagem que manda matar. Então, embora tudo isso possa estar conectado, eu acredito que existe uma certa conexão com a marca da besta, e vocês vão entender isso mais adiante nas próximas aulas, mas ainda por si só, no momento, ainda não é a marca da besta. Então hoje eu estou mostrando para vocês várias marcas que já foram intituladas de a marca da besta, algumas que você pode até dizer, não tem nada a ver, passou longe, literalmente errou. Né? Mas outras que talvez elas estejam sim, de certa forma, associadas com o que ainda vai se manifestar como sendo a marca da besta. Outra questão que aqui é interessante, hoje a aula é um pouquinho longa, mas tem bastante conteúdo, bastante acréscimo, quando a gente fala de a marca da besta, nós precisamos lembrar que isso está associado com o que nós encontramos na Bíblia. Né, antigamente. Você vê que em Apocalipse vai ter ali a grande Babilônia. E a marca da besta, a besta, elas estão de alguma forma associadas também com a Babilônia. Então, quando você olha, eu abordei na aula anterior uma imagem, né? Eu mostrei para vocês uma imagem feita por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essa imagem de ouro tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Então você vê que no Apocalipse vai aparecer a grande Babilônia. Então vocês têm sim uma conexão. Agora, quando a gente estuda os números babilônicos, eu falei para vocês na aula passada ainda, que os números têm um significado. Os babilônicos, segundo os estudiosos, não é a minha área, tá? Eu apenas estou replicando uma informação, não é a minha área de especialidade, mas segundo os estudiosos, os babilônicos eles tinham como um número mágico, um número, vamos dizer assim, divino, o número 6. O número 6 para os babilônicos era um número mágico, um número divino, enquanto o número 7 para o povo de Deus é um número perfeito, um número de completude, um número divino, que aponta para a divindade, né? Você vê que para os babilônicos era o número 6. Então, é como se eles não contassem, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles contassem de 6 em 6. Então, o número 6, ele era um número importante. Agora, o número 6, os múltiplos de 6, eles apontavam para as divindades babilônicas. Então você tinha ali, por exemplo, o número 6, que era o número menor, o algarismo menor, ele apontava para o deus menor babilônico. O número 60, né, 10 vezes a mais, você vê que era o algarismo maior, o número maior nessa sequência, ele apontava para o deus maior, que era, se eu não me engano, Marduk, né? Eu até vou confirmar essa ideia, mas acho que era Marduk, o deus maior deles, dos babilônicos. E até eu coloquei essa imagem porque a gente vai falar sobre isso num dos capítulos sobre Daniel, capítulo 14 de Daniel, que é um capítulo apócrifo, ele não aparece em todas as Bíblias, né? Mas a gente vai falar sobre isso no curso Escatologia Revelada. Então,
você vê que Marduk, ele era o deus maior desse panteão de deuses babilônicos, então ele era representado pelo número 60. E os 600, que era um número maior ainda, é como se ele representasse todo o panteão de deuses, todos os deuses juntos. Então você tinha os 600, todos os deuses, os 60, o número maior, como sendo o deus maior babilônico, Marduk, e os 6 como sendo o deus menor. Então, quando a gente fala do 666, é como se na Babilônia isso estivesse atrelado à adoração, à idolatria, à imagem da besta. Por isso, quando Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro, você vê que aquela estátua estava ligada à adoração. Nabucodonosor era uma figura do anticristo, a imagem da estátua que Nabucodonosor faz é como se fosse a imagem da besta, e ele exige adoração a essa imagem. E você vê que na imagem as medidas tinham a ver com os deuses babilônicos. 60 de altura, falando dos deuses do deus maior, e 6 de largura, o deus menor. E os 600 é como se incluísse todos os outros deuses. Então você vê o 666, ou os 66 na estátua, ou 666 como sendo o total de deuses babilônicos. Vamos vir para os dias atuais? Isso nos revela o passado, mas não nos mostra no presente quem é a besta. Então eu só trouxe isso como sendo uma informação. Por quê? Visto que o Apocalipse tem a grande Babilônia, e vai ter também a imagem da besta, vai ter um certo Nabucodonosor como o anticristo nos últimos dias, que é o cabeça dos demais reinos que surgirão, tá bom? Então, mostrei para vocês, volto a dizer, isso ainda não é a marca da besta, mas pode fazer parte do sistema. Além disso, você vai ver outra questão, né? Marduk, isso eu falo lá no curso Escatologia Revelada, numa das aulas de Daniel. Marduk, ele tinha um deus em formato de dragão que lhe servia, né? Uma espécie de dragão, uma mistura de dragão com serpente, que tinha 2 chifres, né? É interessante porque o anticristo, ele também vai vir no poder do dragão. Você vê essas duas coisas andando juntas, né? Além disso, já que a gente está falando da Babilônia, eles também tinham uma espécie de tábua numérica. Era um amuleto babilônico usado pelos sacerdotes babilônicos, que aqui ele está simbolizado já usando números árabes, tá? Números árabes, mas que no original eles eram caracteres diferentes desta imagem que eu estou mostrando para vocês. Porém, os arqueólogos traduzindo, eles vão mostrar para nós que era como se fosse uma tábua numerológica que tinha 6 colunas aqui nessa sequência vertical, né? Então você tinha 6 colunas verticais e 6 colunas orientais. Olha o número, 6 e 6, tá? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Aonde nessa tábua você tinha ali sequências de números que elas iam do número 1 até o número 36. Esses números não se repetiam e quando você somava essa sequência de 6 dígitos, a soma era sempre 111, independente da ordem. Se você somassem na vertical, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, era sempre 111. E se você somasse na horizontal, ou se você somasse na vertical, você ia ter também a conta sempre 111, tá? Quando você soma 6 colunas, né, 6 vezes o 111, o que você tem? 666. Quando você soma na horizontal 6 colunas, sempre com o total de 111, 6 vezes 111, 666. Então é como se você encontrasse até além do panteão de deuses babilônicos, o 666, você encontrava nos seus sacerdotes também essa tábua numerológica usada ali por eles para adivinhações, para juízo, para calcular as coisas, o número 666. É interessante, é uma tentativa de calcular, está ligado à Babilônia, que a gente vê que aparece nos últimos dias, porém
ainda não revela quem é a besta nos nossos dias e tantas outras questões que a gente ainda vai estudar, tá bom? Não impede as pessoas de comprar e vender, mas sim pode ter uma ligação com o tempo do fim, visto que a gente vê que a Babilônia, ela tem uma ligação profética com os últimos dias, tá bom? Então, eu estou mostrando tudo isso para vocês. Vou dizer para vocês, eu não vou dizer hoje o que é a marca da besta, mas nós vamos aprender o que a gente precisa para não ser enganado, não cair na conversa de pessoas com um intuito sensacionalista, né, querendo um clickbait, querendo receber a visualização, apenas preocupado com visualizações. A gente ter o máximo de informações possíveis para poder identificar a marca da besta. Por fim, nós temos aqui algo que eu coloquei também. Atualmente nós temos a tecnologia avançando, né? Falei um pouco de marcas físicas, falamos sobre marcas espirituais, falamos ali um pouco sobre questões da Babilônia que vão aparecer no tempo do fim. Agora eu vou voltar para a tecnologia mais uma vez para a gente encerrar. Nós temos aqui agora sistemas que estão sendo criados no mundo inteiro. Quando eu falo de sistemas, eu não vou usar uma limitação geográfica ao nosso país, o Brasil. Embora eu tenha colocado aqui na imagem o Brasil, né, um sistema que tem sido criado nos últimos dias, que é o gov.br, que é um sistema de cadastro único, vamos dizer assim. Se bem que esse termo cadastro único é usado para outra questão também do governo brasileiro, né? Onde eles centralizam todas as informações econômicas das pessoas de baixa renda. Tá? Um cadastro único. Antes era um monte de coisa separada, eles estão unificando. E o Gov é mais uma tentativa de centralizar todas as informações que você tem em apenas um registro. Por exemplo, você tem hoje sua carteira de identidade, o seu CPF, você tem ali, provavelmente se você for homem, você tem a dispensa do quartel, você vai ter passaporte de viagem, cada um desses números tem uma identificação diferente, você tem a sua carteira de trabalho, você tem geralmente suas carteirinhas de outros negócios. Quando você começa a olhar para todos os documentos que a gente tem, nós temos certidão de casamento, certidão de nascimento, você tem os documentos do seu veículo que você comprou, da sua casa, você tem um monte de documentos diferentes, com numerações diferentes. Porém, o que é o Gov? É uma tentativa de centralizar toda essa documentação em um único sistema. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Gov em si mesmo não é a marca da besta e nem mesmo o sistema da besta. Porque cada país tem o seu próprio sistema. O que eu quero mostrar para vocês hoje, a China, ela já tem o seu sistema de identificação, inclusive lá você tem um sistema de pontuação para bom ou mau cidadão, você tem ali um rastreamento de face, reconhecimento facial. Outros países, Estados Unidos, outros países já bem desenvolvidos, eles já usam essa questão, né? Inclusive nos Estados Unidos tinha uma ideia de uma carteirinha de vacinação que ela estaria conectada ao nosso corpo já. Mas a questão é, irmãos, o que eu quero falar para vocês e por que eu coloquei essa imagem, não é para falar em si do gov.com, né, como sendo a marca da besta, o sistema da besta. Mas eu coloquei isso como uma primícia para falar para vocês que hoje já está sendo criado um sistema de cadastro onde todas as nossas informações estão ali. Mais do que isso, eu poderia ir adiante e dizer que isso pode ser já uma preparação e um ensaio para aquilo que será a marca da besta no tempo do fim, que fará parte do sistema da besta no tempo do fim, que vai impedir as pessoas de comprar ou vender. Se você não tiver esse cadastro ou não tiver a marca onde vai estar centralizado todas as tuas informações que estão nessas espécies de cadastros criadas pelas nações, é muito possível que são essas coisas que farão parte daquilo que comporá a marca da besta nos últimos dias.
Então a gente precisa de fato estar atento, né? Lembra que eu falei que a Bíblia diz que é necessário sabedoria para calcular a marca da besta. E sabedoria fala da habilidade de você usar o conhecimento humano e o conhecimento divino. Humano fala da história, fala da geopolítica, fala do seu olho estar conectado às tendências do futuro. E a divina, como eu já disse, né, tá ligado a você conhecer as profecias e fazer uso de todas elas, não apenas de alguns trechinhos isolados, tá bom? Inclusive, quando a gente olha, aqui você tem um sistema, mas você também tem um aparelho. Quando a gente olha para esse aparelhinho aqui, irmãos, esse aparelho aqui também provavelmente esteja conectado. Porque você vê que com isso aqui você está conectado ao mundo todo. Detalhe, isso aqui tem alto-falante, que muitas vezes está nos gravando. Quando você baixa um aplicativo, pede lá permissão para acessar o seu microfone. Você tem câmeras que são como se fossem olhos que estão vigiando, que estão olhando. Quem nos garante que quando você está com ele desligado, ele não continua servindo como uma espécie de rastreamento? Não é verdade? Tanto que a gente vê, né, que muitos aplicativos usam o seu próprio celular para ficar ouvindo aquilo que você fala, e a inteligência artificial, né, o algoritmo que fica te escutando, ele vai saber o que te oferecer. Quando você abre o celular, se você falou que tinha o desejo de comprar um carro, daqui a pouco você abre as redes sociais e já tem ali propaganda de carro. Você tá ali pensando e conversando com seus familiares, falando de como vai ser a sua próxima viagem, você abriu o aparelhinho aqui, qualquer rede social que você abrir, já estão te oferecendo pacotes de viagem. Irmãos, muito provavelmente isso aqui vai estar ligado ao sistema da besta. Não que seja a marca da besta, que é o intuito do nosso estudo, mas estas coisas, elas estarão de alguma forma ligadas. Até porque a gente ainda vai falar sobre a imagem da besta, e você vê que a imagem da besta recebeu espírito, fôlego de vida, né? Um espírito para poder mandar matar aqueles que não adoram ou não colocam a sua marca. Então a gente fica pensando, né, se essa imagem da besta, esse fôlego de vida, ele está falando espiritualmente de um espírito que vai estar, um principado, uma potestade que vai estar atuando por meio dessa imagem, ou se a gente está falando de uma inteligência artificial criada pelos homens, até porque fala do 666, fala de número de homem, né? Então a gente tem muitas coisas para estudar mais adiante também, são questionamentos, tá bom? E, por fim, eu coloquei aqui algo que também é interessante a gente pensar. Eu creio que o que eu vou botar aqui não é a marca da besta, não é a imagem da besta, mas eu acho que acompanha todo esse sistema que está sendo montado, que é o transhumanismo. O que é o transhumanismo? É uma tentativa de conciliar homem e máquina. Inclusive aqui quando eu coloquei transhumanismo, transhumanismo é você começar a substituir partes do corpo, ou por exemplo que nem a ideia do Elon Musk de colocar um chip no cérebro que nos ajude a fazer as coisas com mais rapidez ou estar conectado, né, com mais rapidez. Aqui eu botei a imagem de um robô chamado Sofia. Por quê? Porque esse é um robô, se eu não me engano, vem ali do Oriente Médio, é uma tecnologia que está sendo desenvolvida pelos árabes, ou o Oriente Médio em si, né? Ali naquela região. E olha que interessante, lembra que na primeira aula eu falei que é necessário sabedoria para calcular a marca da besta? A palavra sabedoria em grego é Sofia, o mesmo nome que está sendo dado para essa imagem, Sofia, né? Essa inteligência artificial que já expressa emoções, sentimentos, calcula e dá respostas para as situações, né? Então a gente vê que é como se essa tentativa também tivesse alguma certa conexão. O transhumanismo, a tentativa de fazer imagens, a imagem e semelhança do homem, né? Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Agora o homem está querendo criar a sua imagem e semelhança. O número de homem, fala de homem também. Volto a dizer, não creio que seja a marca da besta, que tenha alguma conexão com a besta nesse sentido direto, mas indiretamente pode sim estar atrelado a tudo isso que a gente está conversando. Então, irmãos, teria muitas coisas para a gente falar, eu quis listar aqui algumas,
né? Talvez você, enquanto me assiste, você vai poder citar outros que eu não citei aqui, até porque a aula já ficou longa, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é, irmãos, eu não creio que as coisas que têm surgido hoje sejam a marca da besta, por um motivo. A Bíblia mostra que a marca da besta será, em primeiro lugar, posta pelo falso profeta. E que a marca da besta, ela é um sinal que revela quem é o falso profeta, que vai impor ela. Revela também uma conexão com a imagem que acompanha a marca. Além disso, a imagem manda matar quem não adora ela e quem não coloca a marca. Quem não tem essa marca não consegue comprar ou vender. Essa marca, ela está ligada à nossa testa e à nossa mão, que a gente vai falar disso na próxima aula. É espiritual? É física? O que vocês entendem, né? E tantas outras características. Então eu não entendo que a marca da besta surgiu, até porque essa marca, ela surgirá de fato como sendo aquilo que a Bíblia revela somente na grande tribulação, somente nos últimos 7 anos. Ao meu ver, os primeiros 3 anos e meio é o período onde essa marca estará sendo posta, e os outros 3 anos e meio onde as pessoas que não aceitarem a marca estarão sendo perseguidas e mortas. Então, a marca ainda não surgiu. Por isso, o nome desse módulo é Como Identificar a Marca da Besta. Quando ela surgir, você precisa estar atento a todas as coisas que a gente vai aprender, principalmente na última aula, 12 características de como identificar a marca da besta. Porque desta forma você não será enganado. Aí, quando surgir uma nova marca, você vai dizer, poxa, essa marca fala de comprar e vender, mas ela cumpre todas as outras especificações? Não, então não deve ser a marca da besta ainda. Né? Talvez você vai dizer assim, ó, surgiu uma nova marca, e isso aqui está atrelado à adoração a um ídolo. Tá, mas ela tá ligada ao comprar e vender? Tem alguma interação com a nossa testa ou a mão? Enfim, alguma coisa nesse sentido? Não, então não deve ser a marca da besta. Existem várias questões. A marca da besta está sendo imposta agora. Tá, mas quem que está impondo? Essa pessoa que está impondo, ela é o falso profeta, ela se encaixa no perfil. Esse falso profeta está fazendo sinais e prodígios no poder de Satanás, até fogo caindo do céu? Não. Eu vou dar um exemplo. As pessoas que estão impondo a picadinha, né, no braço. Quem impôs é o falso profeta? Deve ser o falso profeta. Tá, mas se é o falso profeta, vamos pensar melhor. A Bíblia diz que o falso profeta fará fogo cair do céu, né? Vai enganar os habitantes da terra, fazendo até milagres. Pô, quem tá dando a picadinha tá fazendo milagres, irmãos. Tá fazendo cair fogo do céu, né? Não, então não é a marca da besta ainda. É isso que eu quero que vocês comecem a ter em mente. Vocês precisam entender que existe uma série de características que acompanham essa marca. Se essas características não estiverem presentes, não é a marca da besta, tá bom? Então, até aqui nós falamos na primeira aula sobre a importância de sabedoria para calcular a marca da besta. É marca de um homem, a gente falou sobre isso. Na segunda aula, a gente falou sobre como a marca da besta será acompanhada pela imagem da besta. Hoje, nós falamos aqui sobre várias marcas que foram surgindo no decorrer da história da humanidade e como algumas, né, que receberam o título de a marca da besta, talvez não tenham nada a ver com a marca da besta, irmãos, não cumprem as características. Outras, no entanto, quem sabe ainda não são a marca da besta, mas podem fazer parte do sistema da besta que surgirá nos próximos dias. E, por fim, na próxima aula, nós vamos começar agora a abordar uma questão. A marca da besta, ela é física, ela é literal, é uma marca que literalmente vai estar na testa ou na mão, ou será que ela é uma marca simbólica, uma marca espiritual, algo que não é visível ao olho nu, é algo que fala de nossas crenças, dos nossos hábitos, daquilo que a gente já faz. E talvez, como muitos dizem, já tem pessoas chipadas, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto no nosso próximo estudo aqui no curso Escatologia Revelada, tá bom? Um abração e até a próxima aula.